Oiê, estou de volta e hoje é o seguinte, se você quer ter aquele bumbum perfeitinho, cola em mim e não perde nenhuma dica que você vai conseguir. Eu trouxe 5 pontos essenciais para você conquistar o glúteo dos sonhos. Estou aqui com meu caderninho para mim não me perder, certo? O primeiro deles é o treino. Só que não é simplesmente um treino, qualquer treino. Nesse treino, existem 3 coisas que são essenciais, que tem que ter, não tem para onde fugir. Primeira delas é o modo de execução correta. Não adianta nada você colocar muito peso e não executar da maneira correta, porque você não vai estar recrutando os músculos que realmente devem ser recrutados. E para quem não sabe, o glúteo ele é composto por 3 músculos, certo? Que é aquele bumbum que a gente vê, que é o glúteo máximo, médio e mínimo. Varia o tamanho, varia a posição, mas isso não é o essencial para vocês saberem aqui, só uma curiosidade, certo? Depois é a pausa e descanso. Se o seu treino não tiver aquele descansinho, sabe, entre uma série e outra, entre um exercício e outro, tá errado. Você não vai conseguir, de fato, hipertrofiar, aumentar o volume muscular do seu bumbum. Então, a execução tem que ser ótima, a pausa tem que ser ótima também. E depois, o peso. O peso, ele tem que ser no mínimo 70% de uma repetição máxima que você consegue fazer, tem que ser no mínimo 70% desse peso de uma repetição máxima que você consegue sustentar. O segundo o segundo ponto essencial que eu separei é a respeito dos exercícios. O principal dele é o agachamento. Quem nunca ouviu falar agacha que cresce? É exatamente isso. Por quê? O agachamento ele é um exercício multiarticular, então ele consegue proporcionar para o seu músculo mais microlesões, e essas microlesões elas são fantásticas. É justamente elas que vai fazer com que o seu músculo ele desenvolva e consiga aumentar o tamanho, tá? O treino bem estruturado causa essas microlesões e depois, com a alimentação correta, sono, essas microlesões elas são restauradas e aí sim o seu músculo vai crescendo. Deu para entender? Treinou, microlesão, machucou ali o seu músculo. Repousou, alimentou certinho, entre outros fatores, vai recuperar. Depois você aplica um novo estímulo, causa microlesão, aumenta o tamanho do músculo e assim por diante, tá? Um exercício que traz aí a mesma proposta que o agachamento é o afundo, que também é multiarticular e tem uma ótima função para isso. E depois exercícios auxiliares como 4 apoios de caneleira, tá? Também é muito bom. O terceiro ponto essencial é a alimentação. Tem o básico que todo mundo já sabe, que é diminuir a ingestão de alimentos industrializados e aumentar a ingestão de alimentos naturais. Só que o principal é você aumentar a ingestão de carboidratos para conseguir, de fato, ter energia para sustentar um treino que não é fácil, o treino de hipertrofia é muito puxado, e aumentar a ingestão de proteína, que é justamente o que vai restaurar todas essas microlesões que eu comentei com vocês, certo? Junto com o aumento de proteína, é necessário o aumento do consumo de água, porque a proteína ela sobrecarrega um pouco o rim. A partir do momento que você aumenta a ingestão de água, tem esse equilíbrio e você não corre o risco de ter aí uma insuficiência renal. Depois disso, vem o quarto ponto, que é o sono. É durante o sono que um hormônio chamado GH, que é o hormônio responsável aí pelo nosso crescimento, de maneira resumida, claro, é durante o sono que esse hormônio está mais presente no nosso corpo. E lembra que eu falei para vocês que é durante o sono que o músculo vai recuperar daquelas microlesões? Então, é justamente o GH que vai agir. E se você tem aí grandes horas, né? Você tem um grande número de horas que você tem o seu sono durante a sua noite, só que você não tem qualidade a essas horas, também não resolve muita coisa. Por exemplo, tem gente que dorme pouco, mas durante essas horas ela realmente tem uma noite de sono de qualidade.
E tem o contrário, pessoas que têm muitas horas de sono, mas acordam toda hora, vai no banheiro, toma água e não é a mesma qualidade, tá? Então, priorize a qualidade do sono para ter aí uma restauração ok dos músculos, tá? E se você não passar por esse processo de uma ótima noite de sono, além de você não ter de fato aí essa restauração do músculo benéfica, você corre o risco de ter lesão séria. Essas microlesões, se elas não forem amparadas da maneira correta, elas viram uma macrolesão. E aí, minha querida, você precisa ficar descansando, não tem outra saída, é repouso total. E 5, o quinto ponto, né, crucial, essencial, é a constância. Não dá para me mentir para vocês que o fato de você fazer isso por um curto período, um mês, uma semana, ou até você conseguir atingir o bumbum dos seus sonhos, não é verdade, não é por um curto período. A prova disso, o exemplo disso, é as pessoas que a gente vê que já tá com o corpo ok, mas continuam treinando, continuam se exercitando. Por quê? Porque se elas pararem de treinar, de se exercitar, o corpo volta a ser o que era. Então, de fato, é essencial a constância, não só para obter o resultado, mas para manutenção e sustentação desse resultado. Porque pensa, não adianta nada você conseguir alcançar o seu resultado se você não conseguir manter e sustentar ele. Então não faz sentido. É a mesma coisa se você não tivesse conseguido alcançar de fato esse resultado, certo? E pode ter aquela pessoa que vai chegar em mim e vai me falar: Laís, mas eu não tenho condições de pagar a academia pro resto da minha vida, para sempre. Não precisa. Não precisa. Você consegue ter resultado, sustentar esse resultado de um bumbum perfeito, ok, em casa. É super possível, inclusive é o que eu faço. E como, né? Como isso é possível? Com equipamentos que você consegue fazer na sua casa sem gastar praticamente nada. Eu ensino isso, tá? No meu Instagram, que ainda não me segue. Bora me seguir, é @LaísAlvesSouza. Tem muita dica lá no meu Instagram, muita dica mesmo pra fazer em casa, pra fazer do seu jeito, sem um profissional ali no seu pé, porque eu sei que um personal não é barato, eu sei que uma nutricionista não é barato. Então, no meu Instagram vocês conseguem ter muita, mas muita dica, muita informação, eu posto todo dia, vale super a pena. E além desses equipamentos feitos em casa, também com cursos, tá? Que são totalmente online, que também é com o que eu trabalho. Então, se você interessou em ter esse bumbum perfeito aí totalmente em casa, sem gastar muito, é só ir lá nas minhas redes sociais, que lá eu falo mais sobre isso, certo? E eu quero saber se vocês querem um treino power pro glúteo. Se vocês quiserem, é só falar aqui pra mim nos comentários, que eu trago no próximo vídeo pra vocês. Grande beijo, muito obrigada. Tchau, tchau!